espero o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, e sei que vais voltar. Vens para levar teu povo para um lugar que é novo, bem além do que se pode crer ou imaginar. Naquele dia eu sei, muitos vão despertar, e face a face eu te verei e poderei cantar. Jesus, meu Rei, eu quero te louvar. Todo o amor que eu tenho põe em teu altar. Todo espinho, toda rosa, todo riso, toda dor, toda lágrima teimosa que sem prosa já rolou, vem enxugar o meu rosto e a saudade vem matar, apagar todo o desgosto e pra sempre contigo eu vou estar. Como a roseira em flor, espero o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, pois sei que vais voltar. Olá, nós vamos falar agora o tema de missões. Seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. Divisa: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22b. Boa noite, igreja. Como vão? Então, hoje começamos mais uma campanha de missões, agora missões estaduais. Se você não teve oportunidade de participar junto conosco do acampamento de missões, que nós colocamos os links lá no grupo da igreja, você ainda tem como acessar para assisti-los. Foi muito bom, nós vimos os desafios que nós temos no estado a alcançar ainda. Hoje, para começar a nossa campanha, eu gostaria de começar lendo a Bíblia com os irmãos. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 13, vai dizer: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como verão a seu respeito se ninguém lhes falar? Durante esse tempo de missões estaduais, nós possamos estar orando pelo nosso estado, pedindo para que Deus abra as cidades em volta, as portas dos nossos vizinhos. Que nesse momento de insegurança, de medo, devido a essa doença, que Deus possa estar sendo o verdadeiro refúgio e que a sua igreja, que nós como igreja, possamos ter ousadia e coragem de anunciá-los. Que nós possamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau.
temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? Onde o amor alicerce, pontes aos outros. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu
toda terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olá, queridos, boa noite. Mais uma vez entrando na casa de vocês com muita alegria para continuar, ó Deus, este culto de louvor e adoração a Deus. Louvamos a Deus por cada parte deste culto, pela ação soberana e poderosa do Espírito de Deus
na vida de cada um dos irmãos que tem cooperado, participado, se manifestado, mesmo nesse tempo em que estamos isolados presencialmente, mas unidos espiritualmente. Louvamos a Deus por mais uma semana que Ele nos permite estar de novo apresentando a Ele esse serviço de adoração. Agora, voltando para o nosso tema anual, o viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. É o tema que demos para esta primeira carta de Pedro. E hoje queremos dar continuidade, já que paramos a semana passada em virtude de um culto especial, terminando o mês da família, para dar, então, continuidade, lendo na primeira carta, no capítulo 1, os versículos 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dás de, como igreja, como corpo, como família, podermos nos reunir nesse mesmo propósito que é de servir-te, de prestar, ó Deus, esse serviço de adoração ao Senhor. Que cada parte deste culto que já foi apresentada, ó Deus, possa estar realmente impactando, trabalhando, falando a cada coração. E neste momento, o desejo do meu coração é que a tua palavra, lida nesse momento, possa encontrar corações aprendentes, corações flexíveis, corações que estejam realmente dispostos a ouvir a tua voz e serem moldados pela tua palavra. Aceita, Senhor, a gratidão do meu coração por cada família reunida, por cada vida aqui presente neste momento de culto. É a minha oração grato, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, dentro dessa continuidade de viver a vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, hoje eu gostaria de pensar com vocês que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso olhar a vida na perspectiva certa, na perspectiva correta, isto é, do ponto de vista de Deus. Buscar em Deus discernimento para entender o que é finito e o que é eterno. Domingo retrasado, falamos nos versículos 17 a 21, que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, é necessário discernir o que tem real valor para a minha vida. Que nos versículos 17, pensamos que se chamo a Deus de Pai, eu devo andar em temor, pois Ele vai julgar cada um indiscriminadamente. E então preciso saber que os recursos financeiros são perecíveis. Ele diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Vimos também que precisamos saber que os recursos financeiros são perecíveis e são
incapazes de pagar aquilo que o meu pecado, que levou Jesus Cristo à cruz, tem condição de pagar. Mas vimos também que o tradicionalismo me afasta da verdade. Vimos que, resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Falamos também que, infelizmente, muitas pessoas seguem uma religião cega, sem entender, sem discernir aquilo que realmente é o certo, é o melhor para a sua vida. E aí fizemos, então, uma definição de tradição e tradicionalismo. Falamos que tradição é a fé morta daqueles que já, ou melhor, a fé viva daqueles que já morreram, e tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos, daqueles que estão dentro de uma religiosidade, mas sem entender o porquê. E então, nos versículos 19 e 20, falamos que precisamos também saber como fui resgatado, mas fostes resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Como eu fui resgatado? Eu não fui resgatado por nada que eu tenha feito, ou que eu venha fazer, ou que eu estou fazendo, mas fui resgatado pelo precioso sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. E, finalmente, no versículo 21, vimos o porquê Jesus Cristo morreu, porquê eu fui resgatado. Diz o texto sagrado, assim, ou melhor, por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Então vimos por que eu fui resgatado. Por que você foi resgatado? Para que a minha fé, para que a tua fé esteja totalmente em Deus, que a minha esperança, que a tua esperança esteja firmada tão somente em Deus. Hoje, gostaria de estar pensando em como ou em que perspectiva eu tenho encarado a minha vida e o meu futuro. Qual a visão que eu tenho, que você tem, do que é finito e infinito? O que Pedro nesse texto está falando? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, Pedro me leva nesses versos a enxergar que para viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, preciso olhar a vida do ponto de vista de Deus, isto é, na perspectiva certa, discernindo o que é efêmero, o que é fugaz, o que é passageiro e o que é eterno. Pedro, então, está dizendo, no versículo 22, ele diz, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Pedro está dizendo que para que eu possa viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso olhar a minha vida na perspectiva de Deus, olhar o que já tenho em minha vida, o que você já tem em sua vida. Ele começa o verso dizendo assim, que já que tendes. Pedro, mais uma vez, está concluindo um pensamento, me levando a, sabendo da minha posição em Cristo, refletir sobre como essas verdades estão se manifestando. Como o fato de eu já ter a minha vida purificada pela obediência à palavra, o que isso tem gerado na minha vida, como isso tem se manifestado. Pedro está afirmando àqueles irmãos dispersos, forasteiros na Ásia, Capadócia, Bitínia, Galácia, que o que já havia na vida deles, o que já havia na vida daqueles irmãos, uma vida purificada pela obediência à verdade. Que vida que era essa que eles estavam vivendo?
uma vida purificada pela obediência à verdade. O que Pedro está dizendo, que a vida deles estava sendo purificada cada dia, não por obediência a dogmas, não por obediência a ritualismos ou qualquer outro sacramento ou pragmatismo religioso, mas que eles estavam sendo purificados pela obediência à verdade. E eu tenho falado em mensagens anteriores que só há uma mudança real na minha vida quando começo a obedecer à verdade. Quando a minha vida é impactada pelo Evangelho, numa operação do Espírito Santo, numa santificação pelo Espírito, eu começo a ter a minha vida moldada pela palavra de Deus. Aquilo que eu vivia no passado já não me interessa mais. Agora eu quero viver uma vida de obediência a Deus, à palavra de Deus. Porque onde a verdade entra, não há mais espaço à mentira. E isso é extremamente interessante, pois quando nós olhamos a vida do povo de Deus, do Israel no passado, o livro do profeta Oséias, no capítulo 5, versículo 7, diz que o povo de Israel estava sendo oprimido e esmagado pelo juízo. Por quê? Porque ele teve prazer em andar na mentira. Ele se afastou da verdade de Deus para começar a viver, a caminhar numa vida de mentira, de falsidade. É o mesmo que o profeta Isaías diz no capítulo 28, versículos 15 a 17. Ele diz que o povo de Israel fez da mentira e da falsidade o seu esconderijo, o seu refúgio. Interessante que quando nós estamos pregando que Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é o lugar onde eu encontro realmente forças, abrigo, amparo, proteção. O povo de Israel se alienou dessas verdades para ter a mentira como seu refúgio, a falsidade como o seu refúgio. Então a questão é: como está a tua vida? Tens obedecido à verdade? Tens tido a tua vida purificada por ela? A palavra de Deus cada dia tem impactado a tua vida, tem levado você a refletir sobre o tipo de vida que você está vivendo e desejando realmente uma mudança? Que tipo de vida? Em que a tua vida está estribada? Numa mentira, numa falsa esperança ou na verdade? João capítulo 18, versículos 36 a 38. Nesse momento, Jesus já havia sido julgado, condenado pelos líderes religiosos de então, Anás, Caifás, enfim, todo a corte do Sinédrio. Jesus está diante de Pilatos e começa então um diálogo a partir do versículo 33, onde Pilatos diz: você realmente é o rei dos judeus? E Jesus diz: é você que está dizendo, ou outros que estão falando para você? Então, eu queria ler dos versículos 36 a 38, quando Pilatos está interrogando Jesus sobre se ele realmente é rei. Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? Mas é interessante que, dito isso, saiu de novo para falar aos judeus, dizendo: eu não vejo nele crime algum. Interessante que Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, mas ele não espera a resposta do que é a verdade. Ele vira as costas e sai andando para falar com os judeus. E eu creio que, como Pilatos, muitos ouvem sobre a verdade, mas não querem viver sobre o impacto ou sob o impacto desta verdade. Jesus Cristo disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade, a única verdade. Nós vemos ele não falando que ele era uma verdade, ou uma das verdades em que eu poderia crer, mas ele é a verdade, a única verdade que pode levar o homem a Deus. E no capítulo 17, no versículo 17, na última oração, quando Judas Iscariotes já havia abandonado, Jesus está ali na última ceia com seus discípulos. Então, Jesus orando, fazendo aquela oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você só pode ser santificado pela palavra. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E a palavra de Deus escrita é a revelação do que Deus queria que eu soubesse, para que, através desse conhecimento, eu pudesse ter vida eterna. E é essa submissão a Jesus como a verdade e a sua palavra, que é a verdade, a única forma de eu ter a minha vida santificada, que leva o cristão genuíno a um amor fraternal não fingido. É essa obediência, essa purificação pela obediência à verdade que leva os membros a repartirem o mesmo amor, não um amor artificial, dissimulado, fingido, mas um amor sincero, verdadeiro, um amor leal. Então Pedro está dizendo, já que vocês estão sendo purificados pela verdade, que essa verdade tem os levado a um amor fraternal não fingido, ele diz, já que isso tem sido uma realidade na vida de vocês, ele diz, amai uns aos outros de todo o coração. Aquilo já era uma realidade na vida deles. Pedro está dizendo, o que está acontecendo na vida de vocês é uma realidade. Então, amem uns aos outros de todo o coração. O que ele está falando ame, não é uma mera falácia, mas um amor empírico, um amor vivencial, um amor vivido no dia a dia. Como João diz, o evangelista João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 17 e 18, filhinhos, não ameis de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor tem que ser um amor de coração, não aquilo que falo, mas aquilo que faço, provando em ações o verdadeiro amor, fazendo aos outros o que gostaria que fizessem por mim. Pedro está dizendo, olhem, a vida que vocês têm vivido é uma vida que já foi purificada pela obediência. E essa vida purificada, transformada pela obediência, a obediência à verdade, ela leva a um amor fraternal não fingido,
Portanto, amai uns aos outros de todo o coração. Essa é a marca bíblica para um crescimento real, genuíno da igreja e na igreja. Não existe métodos mirabolantes. Essa semana retrasada, um irmão, eu já comentei aqui, um irmão perguntou o que o senhor acha dessas metodologias, igreja multiplicadora. Então eu li com ele Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, falei, isso eu creio, que quando a igreja está perseverando na doutrina, o amor é vivenciado, é experimentado, a oração, a temor de Deus, então Deus, o Senhor mesmo, vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. As pessoas têm que ver esse amor genuíno. Deus tem que ver na minha vida, na vida de cada membro da igreja, um amor genuíno, um cuidado genuíno, para que Ele vá acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. Em segundo lugar, no versículo 23, Pedro diz assim: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Ele está dizendo, para que eu viva uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso olhar como Deus criou esta vida, olhar para o milagre da nova vida, como que eu fui resgatado, como você foi resgatado, como aqueles irmãos foram resgatados, não de semente perecível, não de uma semente corruptível, mas ele diz, você foi gerado, nós fomos gerados, cada um crente em Cristo Jesus foi gerado não de uma semente perecível, não de uma semente corruptível, mas de semente imperecível, através da instrumentalidade do Espírito Santo. É o que Jesus diz a Nicodemos ali no capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar-se com Jesus na calada da noite e diz, bom mestre, eu sei que tu és de Deus, senão não farias as coisas que tu fazes. E Jesus então responde para Nicodemos, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, como um homem natural, não conhecia, não conseguia entender as verdades espirituais. E quando Jesus disse, é necessário você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, ele disse, mas como um homem velho pode entrar no ventre e nascer de novo? Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Uma vez eu tive um nascimento através do relacionamento do seu Alberto com a dona Irene, para que eu tivesse vida física, mas um dia, ao olhar para aquela cruz do meio e vendo que aquele sacrifício tinha sido pelo meu pecado, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, naquele dia, naquela mesma noite, eu tive um novo nascimento, um nascimento espiritual, não do que é corruptível, mas da semente incorruptível. E essa semente, segundo Pedro, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, como Paulo disse aos Efésios no capítulo 1,
versículos 12, vou começar a ler o versículo 11, que diz: nele, isto é, em Jesus Cristo, também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão havíamos esperado em Cristo. Nele, isto é, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo àquela igreja de Éfeso, ele disse: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pedro está dizendo: olha como Deus criou esta vida, esta nova vida da semente imperecível, é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus Cristo. E Pedro conclui dizendo essa ideia, ele conclui dizendo: essa palavra de Deus que foi evangelizada, essa palavra que gerou vida em vocês, que fez uma nova geração, ela é viva e permanece para sempre. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, ele disse assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou só um traço da lei, até que tudo se cumpra. Essa palavra é a palavra que foi evangelizada, que trouxe regeneração para a vida daqueles irmãos forasteiros, para a minha vida, para a sua vida, se é que você já creu nesse evangelho. Mas Pedro continua dizendo, no versículo 24, ele diz o seguinte: porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, seca-se a relva e cai a sua flor. Pedro está dizendo, para que eu viva uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso olhar pelo ponto de vista de Deus. Eu preciso olhar para o que é finito. Porque toda carne, toda pessoa, ele diz, é como a relva. Pedro aqui está fazendo menção ao profeta Isaías, que lá no capítulo 40, versículos 6 a 8, declara essa mesma verdade. Isso 750 anos antes de Cristo, Isaías estava profetizando a uma geração pervertida, uma geração que tinha voltado as costas para Deus. Então, nesse capítulo 40, no versículo 6, ele ouve uma voz dizendo, clama. E ele diz, o que vou clamar? O que clamarei? Então, o Senhor disse que toda a carne é como a relva. Clama a esse povo que está totalmente distante, que há uma finitude na vida deles, que eles são como a relva. O que Deus está dizendo é que todas as pessoas são finitas. E ele usa como analogia, como essa forma de mostrar a semelhança, o exemplo de algo que não somente aos olhos do homem é insignificante, como fugaz, como efêmero, como algo que desaparece rapidamente. Ele usa a flor.
na sua glória. E eu então não fiz, claro, uma pesquisa profunda, mas eu abri o Google e procurei alguma coisa sobre a durabilidade das flores. E eu vi que a maioria das flores que são comercializadas nas floriculturas, cortadas, claro, né? Como as gérberas e as rosas, elas duram apenas 3, no máximo 5 dias após o corte. O cravo, que é uma das flores que duram mais tempo, ela dura em média 8 dias. O cravo dura uma média 8 dias antes de morrer. E vi também que existem alguns tipos de orquídeas que podem dar uma florada que pode ficar 1, 2, até 3 meses. Não mais do que isso. O que são 3 meses? O que é 1 mês, 2 meses? O que são 3 meses? E Deus então está usando essa analogia através de Pedro para falar sobre a fugacidade da vida humana, sobre a finitude da vida humana. E ele diz: toda a sua glória é como a flor da relva, isto é, deteriora muito rápido. Seca-se a relva, cai, murcha-se a flor. Deus está querendo me mostrar, Deus está querendo te mostrar a importância de você entender a sua finitude. Não importa a quantidade de anos que você viva, logo, mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, você vai murchar, a sua glória vai murchar. É assim na minha vida, na vida de todas as pessoas. Agora, o que Pedro continua dizendo no versículo 25 mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Agora, Pedro está querendo que eu tire o meu olhar do finito para olhar para aquilo que é permanente, para aquilo que é infinito. Então, ele está dizendo, olha, isto é, o homem com toda a sua propensa glória, mas o que tem real glória é o que permanece para sempre, a palavra de Deus. Deus está dizendo, coloque tua vida, tua visão na perspectiva correta. Tire os olhos daquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Firme-se na palavra que te foi evangelizada, que te foi proclamada. Se alguém anunciou a palavra para você, essa palavra de Deus, o evangelho da salvação, é porque ela te ama, porque Deus te ama. E se você já creu na mensagem do evangelho, na palavra que te foi evangelizada, firme-se nessa palavra. Pedro está dizendo para a igreja dos dispersos que as coisas vão piorar, ficar cada vez mais difíceis. Muitos serão afligidos por várias provações, mas para viver de modo a glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso olhar a vida do ponto de vista de Deus, na perspectiva correta, na perspectiva certa, vendo, refletindo realmente sobre o que é finito e o que é eterno. E Pedro conclui, então, esse pensamento, mostrando o contraste da palavra eterna de Deus com a singularidade, a efemeridade da vida humana com todas as suas realizações. Toda a glória humana vai passar rapidamente, mas os que foram regenerados, os que foram gerados de novo, os que foram transformados pelo poder do Evangelho, viverão para sempre. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus que declara, e é nisso que eu creio, é nisso que todo aquele que
que crê em Jesus Cristo, entende e procura viver. Que o Senhor te abençoe, que durante esta semana você possa estar refletindo nessas verdades, que o Espírito de Deus possa estar concluindo essa mensagem, que homem algum pode trazer vida à vida do outro. Só o Espírito de Deus, e que a minha oração é que o Senhor esteja confirmando no seu coração a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado a Deus pelo culto que estamos te prestando. Muito obrigado, Senhor, por cada parte deste culto e por esta hora, por esse momento especial. Clamamos para que o teu Espírito esteja abrindo a minha mente, abrindo o meu coração, para que eu possa tirar os meus olhos do finito, para que eu possa estar olhando para o infinito, para que eu tire os olhos da minha vida, da minha perspectiva, para que eu possa olhar a vida na tua perspectiva. É a minha oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Rocha minha, eu te desejo mais que a própria vida. Por ti espero, a ti elevo a voz. Vem me ouvir, elevo os meus olhos, a quem irei clamar? Minha esperança, ó, vem me resgatar. Pelos montes, pelos vales, vou seguindo, te servindo. Minha vida está firmada em ti, meu Salvador. Eu não olho para os lados, pois te vejo, meu amado. Ninguém nunca vai me separar de ti. Rocha minha, eu te desejo mais que a própria vida. Por ti espero, a ti elevo a voz. Vem me ouvir, elevo os meus olhos, a quem irei clamar? Minha esperança, ó, vem me resgatar. Pelos montes, pelos vales, vou seguindo, te servindo. Minha vida está firmada em ti, meu Salvador. Eu não olho para os lados, pois te vejo, meu amado.
me separar de ti. Eu não olho para os lados, pois te vejo, meu amado. Ninguém nunca vai me separar de ti. Ninguém nunca vai me separar de ti. Ninguém nunca vai me separar